A gente conversa agora com o André Marsiglia. Eu não sei se a pronúncia está correta. Ele que é advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão e direito digital. Vamos vê-lo. Eu falei corretamente o sobrenome, professor? Boa noite, falou corretamente. Marsiglia é como os italianos falam família com GLA, mas com a pronúncia solta. Sem o G, Marsiglia. Professor, o que o senhor destaca dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? E o que é preciso fazer para poder o Brasil tentar se adaptar a também essa realidade? Se há necessidade de fazer alguma mudança na legislação? Olha, eu destaco dessa decisão que, como ela decorre de uma intimação que eu não considero válida por conta de ter sido feita pelas redes sociais, a gente precisa entender que é uma ordem que é ilegal, porque ela decorre de uma intimação inválida. Então, esse é um ponto importante. Agora, sobre o conteúdo da decisão, ela choca porque é desproporcional você punir 22 milhões de usuários pelo suposto ou possível ilícito de uma plataforma. Um juiz precisa encontrar caminhos alternativos, seja de multa, seja, enfim, de outros tipos de punições alternativas, para que a punição ao Musk não respingue em nós usuários que trabalhamos, que exercemos a nossa liberdade de expressão, o nosso ofício, jornalistas, advogados, políticos e etc., toda uma sociedade. A gente está aqui às vésperas, por exemplo, de uma campanha eleitoral em que também os políticos ali exercem impulsionamento das suas campanhas, etc. Então, é uma decisão desproporcional. E me chama muito a atenção o fato de que, inclusive, ela atinge o usuário. Essa história de proibir o VPN, ela é totalmente irregular. Veja, uma punição dentro de um litígio, de um processo judicial, as punições vinculam apenas as partes. Você não pode punir terceiros que não têm a ver com o processo. Quando você pune terceiros, você abre uma porta que não fecha-se mais. Como é que eu posso, num processo em que há duas partes, sair punindo terceiros pela conduta desses dois? Isso não é possível. A decisão, inclusive, fala que os VPNs os aplicativos devem ser retirados, sendo que são aplicativos lícitos, a tecnologia é lícita. Tem gente que usa VPN para fazer home office, por exemplo. Como é que essas pessoas podem ser punidas? Então, me parece uma decisão desproporcional também no seu conteúdo, o que é ruim e que, entendo eu, deveria, no mínimo, ter sido levada para referendo do colegiado antes de ser tomada monocraticamente pelo ministro Moraes. Professor, o Vitor Irajá tem uma pergunta para o senhor também. Vitor? Professor, boa noite. Professor, exatamente, o ministro Alexandre de Moraes, ele alega nessa decisão que essa medida ela foi necessária exatamente pela falta de representação aqui do X no Brasil, mas também cita uma série de decisões desrespeitadas pela rede social, como, por exemplo, a retirada de perfis ou postagens do ar. Queria entender, é uma decisão, sim, extrema, mas a partir do momento em que a rede social, como alegou o próprio Elon Musk, desrespeita decisões da Suprema Corte brasileira, qual seria uma alternativa menos extrema do que a retirada da rede social do ar? Olha, Vitor, a gente tem que pensar assim, nós estamos no Brasil. A última coisa que nós temos aqui certeza é de que todas as decisões judiciais são sempre cumpridas. Se a gente sair fechando todas as empresas ou serviços que descumprem decisões judiciais ou dívidas que não são pagas ou desrespeito à ordem, isso acaba com o país. É óbvio que as ordens judiciais têm de ser respeitadas, mas quando descumpridas, não se pode tomar uma medida de desproporção. Descumprir ordem judicial é algo que nós devemos estar atentos, mas não é crime. A gente tem no nosso Código de Processo Civil o artigo 774, inciso 4º, que diz que quando uma ordem judicial é descumprida, tem de se encontrar a forma mais branda de se punir a pessoa que descumpre, não a forma mais grave ou mais gravosa. E a forma mais branda é multa. Então não é crime, não pode resultar em prisão, não pode resultar em derrubar-se uma plataforma. Cabe ao juiz encontrar o meio menos gravoso
de dar efetividade à sua decisão. Esse é o trabalho do juiz. Não é porque a parte se esquiva, ou porque é custoso, ou porque é difícil, que o juiz pode tomar a decisão mais gravosa. Esse é o trabalho, esse é o artifício. É justamente por isso que é difícil ser juiz, porque você tem que dar efetividade à sua decisão, sem, no entanto, prejudicar todo mundo ou terceiros em decorrência da decisão que você está tomando. Então, esse artifício de encontrar meios alternativos para se dar efetividade é que deveria ter sido feito. Faz parte do trabalho do juiz não apenas dar a decisão, mas entender como fazer com que ela seja efetiva sem prejudicar todo mundo. Nesse caso, se fosse eu, o juiz, eu pensaria na legalidade, em fazermos de forma válida essa intimação, buscar fazer com que o Musk fosse multado, ou, por exemplo, bloqueados seus bens, verificasse se é possível fazer isso com outras empresas, com outros sócios, como foi feito até em relação ao Starlink ontem. É uma decisão controversa, mas atingiu-se o bolso dele e não a liberdade de todos os usuários. É uma medida alternativa, pode ser questionada, mas é menos gravosa que suspender o serviço. Então, esse é o trabalho do juiz e faz parte, é tão legal quanto o conteúdo, a forma de dar efetividade a ela. Doutor, mas há um descumprimento de qualquer medida pelo X, porque houve ali algumas determinações de retirada, bloqueio de perfis que não foram cumpridas, multas que não foram pagas, retirada de representantes legais do país. Então, há uma série de descumprimentos de ordens judiciais em todas as instâncias, de pagamento de multa até ter obrigatoriamente uma representação aqui no Brasil. Nesse caso, qual seria a outra medida possível? Porque as multas também estão acumuladas em relação à plataforma. Sim. As multas foram dadas, não é? Quando havia aqui o representante. Agora, o que houve foi uma escalada em relação a isso, porque quando as multas não estavam sendo pagas, colocou-se na decisão que, se não fossem pagas, o representante poderia ser preso. Ou poderia ser, inclusive, destituído da sua função. Quer dizer, isso não está na ordem legal. A gente não tem na nossa legislação essas previsões de que você pode prender se não pagar uma multa, ou de que você pode destituir a pessoa da empresa. Então, ali avançou-se, digamos assim, um sinal, e aí retirou-se o representante. E aí passa a ter de nomear um novo representante. Até aí tudo bem, tem mesmo que nomear um novo representante. No entanto, precisa se fazer o trâmite todo para que esse representante seja nomeado. Veja bem, uma ordem descumprida é uma coisa, outra ordem descumprida é outra. Descumpriu-se uma ordem, multa. Retirou-se o representante, busca que ele seja nomeado. Nomeou ou não nomeou, toma-se outra providência. A gente não pode entender isso como uma sequência de descumprimentos da mesma ordem. O que a gente tem aqui são diversas ordens que foram pontualmente descumpridas. Elas não foram descumpridas recorrentemente a mesma ordem. Então, aí escalou-se. Não, é que havia uma sensação de que nenhuma ordem estava sendo descumprida. Mas um juiz não pode. Na nossa legislação não tem a previsão de que, se a pessoa começa a se esquivar dessa e daquela ordem, então eu tomo uma efetiva que vai ser definitiva. Isso não faz parte do nosso arsenal, do nosso cardápio legal de possibilidades oferecidas a um juiz. Mas aí a gente está falando, doutor, de uma plataforma, só para a gente entender, assim, tem a diferença entre uma pessoa descumprir uma ordem judicial e estar andando na rua, enfim, e uma plataforma que gera conteúdo. Então, eu fico imaginando se não abre-se um precedente para que outras plataformas ajam da mesma forma aqui no país e descumpram ordens judiciais. E aí nós estamos falando agora necessariamente desses perfis, mas nós poderíamos estar discutindo aqui a publicação de conteúdos ilegais no sentido de pedofilia, de machismo, de racismo. Então, a gente está tentando discutir aqui um caminho para que o descumprimento de uma ordem judicial não seja tolerado aqui no país e para que tenha algum tipo de controle e regra dessas plataformas. Sim, é verdade. É preciso encontrar-se um caminho para que ordens judiciais não sejam descumpridas recorrentemente. Concordo. Mas é preciso encontrar-se um caminho também para que essa escolha não seja derrubar a rede.
Porque ao derrubar a rede, você não só, enfim, impede as pessoas que estão agindo de forma ilícita na rede, você impede todas as demais que estão agindo de forma lícita. Ou seja, todas as pessoas que usam a sua rede para o seu trabalho, por exemplo, ou para, enfim, o seu bem-estar, elas também acabam sendo punidas. Então, é uma medida que afeta não apenas quem está cometendo ilícitos, mas sim quem está cometendo lícitos também. Essas pessoas também acabam afetadas, e por isso que ela é desproporcional. Então, tem de se encontrar um caminho para que não haja o descumprimento de ordens judiciais, concordo, mas se esse caminho for impedir que tantas e tantas milhões de pessoas que utilizam a plataforma de forma lícita sejam punidas, me parece que esse não é o melhor caminho. Agora, professor, o senhor é especialista em liberdade de expressão e também advogado em direito constitucional. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o cenário que nós temos hoje. O ministro Alexandre de Moraes, ele fala que liberdade de expressão não dá a liberdade de qualquer outra pessoa fazer agressões a qualquer uma pessoa. Há esse argumento, há um certo limite para isso. Nas redes sociais, eu falei agora há pouco, existe como a pessoa consegue identificar com o IP de um computador. No entanto, há vários perfis fakes, né, criados de pessoas que produzem para poder fazer ataques, né? Há esse questionamento de uma rede social não ter um certo controle. Tem como verificar pelo IP. Mas se houvesse uma identificação ao criar um perfil nas redes sociais com número de RG ou CPF, a pessoa iria pensar duas vezes antes de fazer uma agressão ou uma crítica, ou até publicar um vídeo, como a Juliana falou agora há pouco, que acontece muito, não só aqui no Brasil, mas alguém gravar um vídeo que é uma mentira, uma informação totalmente falsa. Eu recebi há uns 2 meses um link de uma publicação afirmando de uma morte de uma autoridade aqui no Brasil, né? E vários amigos perguntaram, se procede ou não procede? Eu disse, não acesse esse link, não acesse esse link, essa informação não procede, mas não acesse esse link, porque a pessoa posta a informação e tem um objetivo ali de criar likes para conseguir ganhar até recurso em cima disso, né? Monetizar uma postagem. Agora, há um questionamento em relação quando a gente fala sobre liberdade de expressão. Até que ponto a pessoa pode agir dentro de uma forma dessa e até que ponto uma plataforma pode ajudar para evitar que vídeos com mentiras, com fake news, possa ser propagado e a pessoa ganhando em cima disso? É uma ótima questão a sua, e eu vou começar por essa parte da agressão. O ministro, inclusive, Moraes, recorrentemente diz isso nas suas decisões, né, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Bom, mas o que isso quer dizer com agressão? É a forma agressiva? Bom, se é a forma agressiva, isso faz parte. Às vezes o debate tem gente que fala com veemência, de forma até que o outro sente aquilo como algo agressivo. O confronto de ideias faz parte da liberdade de expressão. Mas se a liberdade de expressão só aceitar o consenso, ela não precisa existir, né? O próprio consenso protegeria o discurso. Então, o confronto ele faz parte da liberdade de expressão ou não há liberdade de expressão. Então, esse é um ponto importante da gente entender o que se quer dizer exatamente com agressão nesse sentido. Agora, agressão de humilhar o outro, etc., isso não faz parte mesmo e tem de ser punido. Nesses casos, como é que faz? Hoje em dia, a nossa Constituição, inclusive, veda uma coisa só em termos de exercício da liberdade de expressão: o anonimato. E como é que faz para você não permitir o anonimato nas redes sociais? Hoje em dia, você tem que entrar com uma ação contra a plataforma vai te entregar um IP, uma porta de entrada, às vezes um negócio que é meio abstrato e você não consegue chegar a ninguém. Essa é que é a verdade. Esse é um problema. Eu, inclusive, defendo que nós deveríamos, inclusive do ponto de vista até legislativo, buscar uma forma de tornar as pessoas mais identificáveis nas redes sociais. Não sei, colocar o CPF, fazer com que justamente você isso, conta de banco. Professor, nesse ponto aí, se alguém me xinga agora nas redes sociais, vamos supor, como é que eu vou identificar essa pessoa? Né? Eu posso entrar com um processo, mas será que não seria um momento para poder identificar que as redes sociais solicitassem um número de documento de alguém? Porque se a pessoa falar, ora, eu estou com um CPF, esse CPF não é o meu, mas eu não fiz esse xingamento.
aí sim a justiça vai atrás do IP para verificar de onde partiu aquela acusação. Seria esse caminho que o Brasil teria que seguir, professor? Se existe essa forma em outros países, eu acredito que não, porque se existisse, a plataforma faria o mesmo procedimento aqui no Brasil também. Eu entendo que sim. As plataformas dizem que elas não têm tecnologia para isso, mas eu não sei se isso é exatamente uma verdade, porque tecnologia não lhes falta. Eu acredito que se você tivesse... O que acontece é que quando você vincula alguém, um usuário a um CPF, talvez você iniba o usuário de estar naquela rede. Sobretudo, por exemplo, em algumas redes como TikTok, Instagram e etc., que tem ali um limite de idade. Mas isso seria até uma forma de você coibir que crianças entrassem. Seria, inclusive, com a Juliana Meissô, uma forma de a gente coibir a pedofilia e etc., porque apenas adultos estariam nas plataformas. Eu creio que vincular a um usuário a um CPF seria, sem dúvida alguma, algo que o nosso legislativo poderia fazer para que as pessoas que usam as redes de forma ilícita se tornassem mais encontráveis, vamos dizer assim, de forma mais fácil. Talvez isso pudesse ser feito até não necessariamente por um processo judicial, de uma maneira um pouco menos burocrática até mesmo, e que essas pessoas então fossem punidas. Agora, o que aconteceu de um tempo para cá é que, porque há esse certo anonimato, os nossos tribunais chamaram para si essa função de fazer essa fiscalização, o que também não lhe é a função. Então, a gente precisa, acho que esse é um caminho, sim, eu inclusive venho defendendo isso há um tempo, que se crie, a gente fala tanto em regulação das redes sociais, eu acho que uma boa forma de pensar em regulação é fazer com que se vincule de uma forma concreta um usuário ao seu CPF, como acontece com os bancos. Você, para abrir uma conta de banco, você precisa se apresentar ali. Há fraude. Bom, em tudo há fraude. Mas uma conta de banco você vincula a um usuário do mesmo jeito que um perfil. Isso seria, para mim, adequado. É claro que um usuário pode ser o pai, pode ser o filho, não se sabe exatamente quem é que estaria ali, mas tudo isso poderiam ser ajustes futuros a serem feitos. Eu acho que essa seria uma maneira da gente permitir que os tribunais recuassem nessa tarefa que eles arrogaram para si de fiscalizar as redes e atuarem de forma tão presente a uma função que não lhes cabe, porque os nossos tribunais superiores são tribunais que deveriam estar tratando de questões abstratas e constitucionais apenas. A gente conversou com André Marcília, professor de Direito Constitucional e também especialista em liberdade de expressão e direito digital. Muito obrigado, professor, pela entrevista e pelos esclarecimentos também. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos.